para que o Senhor continue cuidando deles, Deus, dando sabedoria, visão, discernimento, Senhor, para nos guiar e para nos conduzir, Senhor, ao centro da tua vontade. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se observar, no primeiro domingo de outubro, eu vim para Gravata Rosa, em alusão ao mês de outubro rosa. Hoje, primeiro domingo, Gravata Azul. Esse é preciso, eu estou com meus exames todo dia. Isso é uma coisa que precisamos estar falando mesmo, até mesmo nas nossas igrejas, né, para as pessoas estarem se conscientizando, né? Precisam estar em dia com seus exames, fazendo as mulheres, né, exame de mamografia, essas coisas todas, porque tem sido uma realidade muito grande hoje em dia. As pessoas, quando, por causa muitas vezes de medo, preconceito, não começam a fazer esses exames e depois pagam-se um preço caro. Tenho visitado pessoas que, por preconceito mesmo, com vaidade, às vezes até mesmo machismo, não querem fazer e depois tem transtornos tremendos. Vamos passar para a nossa apostila, né? A mensagem contemporânea. Nós estávamos entrando no livro do profeta Josué. Gostaria de estar falando a respeito dessa mensagem contemporânea, desse parágrafo aqui que nos fala assim: pode nos parecer a princípio que a mensagem anunciada há milhares de anos atrás tenha sido apenas para um determinado povo e nação. Muito pelo contrário, ela trata de temas absolutamente importantes, urgentes e atuais. Urgentes e atuais, né? A Bíblia, ela nunca é ultrapassada. A Bíblia nunca é uma mensagem velha. Essa semana está tendo um debate, uma polêmica danada, tremenda, que o pastor Edir René, um homem muito sábio, um homem de uma igreja grande em São Paulo, pastor Batista, mas ele feriu grandemente a palavra de Deus ao citar, porque muitas vezes hoje as pessoas querem ter números de pessoas na igreja, quantidade, e esquecem muitas vezes de pregar a palavra, ele já foi até advertido pela ordem, porque ele falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Atualizada, ele fala isso, ele citou 2 versículos para dar margem ao homossexualismo, dar margem para que as pessoas têm que ficar como estão. Não, Jesus vem, mas ser transformado, né? Vem como estão, mas precisa ter o que? A transformação, a libertação, não é ficar como está. E ao citar que vários versículos da Bíblia precisam ser transformados, atualizados, o novo precisa acontecer, a pessoa peca muito. E a palavra de Deus fala, é daquele que tirar um tio, uma vírgula, né? Ou acrescentar alguma coisa, eu tirar. Porque a palavra de Deus ela está completa, ela em si, não precisa mais nada, ela se torna atual. A mesma palavra de Deus pregou no passado, continua pregando no presente e no futuro. Nós que temos que nos adequar à Bíblia, não a Bíblia se adequar a gente. E ele, quando falou isso, eu estou com o texto aqui e tudo, foi terrível o que ele falou, né? E hoje nós vemos, né, que o dia 11 vai ter um debate muito grande no Supremo, porque as pessoas estão querendo, juntamente com o pessoal, colocar a introdução de obrigatório de gênero nas escolas. As crianças optarem o que elas querem ser, completamente contra a família, completamente contra a palavra de Deus em primeiro lugar. Vou aumentar aqui.
pessoa começa a defender certas coisas contrárias à palavra de Deus, ferindo gravemente a palavra de Deus. A Bíblia continua sendo atualíssima. A Bíblia ela não mudou nada. O homem que precisa mudar, o homem que precisa se enquadrar dentro da Bíblia. Não é transformar a Bíblia para o seu bel prazer, como tem essa igreja contemporânea, que são dois homossexuais que são vivos, eles têm várias igrejas dentro do Rio, tem em Caxias, são pastores homossexuais, que eles mudaram vários versículos da Bíblia, eles mudaram para eles estarem falando que eles vivendo da maneira como Deus quer que eles estejam. Mudaram o versículo, mudaram a palavra de Deus. A Bíblia, o homem erra muito, o homem peca muito. E ele foi contestado por vários pastores, por várias denominações. E ele é um escritor conceituadíssimo de René Guedes. Um homem muito que levanta uma bandeira de querer atualizar a Bíblia. Quando nós temos a palavra de Deus, ela é urgente e atual. Urgente e atual. É para os nossos dias. A Bíblia nem nada está ultrapassada. Quando nós vemos aqui os mesmos quadros de corrupção, injustiça social, abuso de autoridade, afrouxamento dos padrões da moralidade, idolatria e frieza espiritual do povo de Deus, que acontecia naquele tempo, continuam se repetindo. Continua se repetindo. As mesmas coisas que aconteceram no passado, até mesmo o profeta Abacuque, quando se lê o livro do profeta Abacuque, são 3 capítulos abençoadíssimos. O profeta Abacuque, ele estava questionando, ele estava começando a entrar em crise. Quando ele começou a falar, Deus, até quando vamos ver esse massacre? Até quando vamos ver as leis sendo distorcidas, as leis sendo afrouxadas? Até quando? Aí ele fala, o justo viverá pela fé. Estava acontecendo tudo aquele massacre no povo de Israel, porque o povo de Israel estava contra a palavra de Deus. Deus permitiu que viessem nações terríveis, a Síria, nações poderosas, colocar o povo em cativeiro, para que o povo viesse ter o que? O arrependimento. O arrependimento. Israel, ele só vinha um arrependimento quando Deus pesava a mão. Quando Deus pesava a mão. Aí eles começavam a clamar de novo a Deus, pedir de novo a Deus o livramento, pedir a Deus a misericórdia do Senhor. E quando nós vemos pessoas tentando, hoje na atualidade, tentar inverter isso, Deus pesa a mão. Depois ele fez um texto de 50 minutos, tentando se justificar que ele foi mal interpretado. A pessoa, ele tem levantado essa bandeira há anos, e depois ele começou a dar uma interpretada. Mas a Bíblia ordena claramente. Ordena. Bom dia, bom dia. Quando nós lemos a palavra do Senhor, na conclusão aqui, a leitura dos profetas menores vem, portanto, ratificar as semelhanças e da situação do povo daquela época com a situação que vivemos nos dias de hoje. Os profetas eram homens de seu tempo, de carne e osso, falando e escrevendo a homens de carne e osso, também de seu tempo. E esta é uma das principais razões de sua atualidade para nós. Os profetas, assim como eles traziam a palavra de Deus de uma maneira clara, uma maneira de exortação, de uma maneira de conserto, nós temos hoje a palavra do Senhor para estarmos nos enquadrando nela, não tentar mudar a palavra do Senhor. E no livro do profeta Josué, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo bárbaro, Deus consagrou ao seu serviço o povo de Judá e estabeleceu em Israel o seu império. Agora destacando mesmo o conceito por meio de contrastes paralelismos antiéticos, como por exemplo, um filho sábio é a alegria do seu pai, porém um filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10:1. Podemos ver aqui,
repetições e seu cumprimento, primeiro paralelismo sintético progressivo, como por exemplo, com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu do seu santo monte, né? Com a minha voz clamei ao Senhor. Israel começou a clamar e Deus assim permitiu o quê? O livramento ao sair do Egito. E eles começam a já tomar posse da terra prometida. E Josué, as rédeas, né, de comando passou. Josué, que foi aquele comandante que estava ali sempre ali ao lado do general, né, Moisés, ele começa agora a assumir a sua responsabilidade de condução ao povo até a terra prometida. A liderança é passada a Josué. O livro de Josué serve de ponte entre as duas épocas da história de Israel. Serve de duas pontes da história de Israel. O livro de Josué é o início de toda a peregrinação, duas pontes, que ainda fala ainda um pouco a respeito da escravidão e já da terra prometida, porque Josué sempre estava trazendo que a memória do povo, o que eles passaram e o que passariam daqui para frente, o que eles passariam pelas conquistas, precisariam estar lutando, precisariam estar com a sua fé firmada em Deus, com a sua fé totalmente depositada em Deus, porque Deus falou que se eles estivessem na presença do Senhor dele, do Senhor Deus, eles teriam tudo. Vamos ler Josué, capítulo 1, de 1 a 8. Alguns irmãos pudessem estar lendo Josué de 1 a 8, de 1 a 9. Capítulo 1, de 1 a 9. Josué, capítulo 1, de 1 a 9. De 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Não, espera um pouquinho. Vou começar. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar.
Vamos você andar. Nesses 9 versículos que lemos, no primeiro capítulo de Josué, nós podemos observar ali princípios estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu princípios para Josué e para todo o povo. O meu servo Moisés, já é morto, e você, a partir de agora, estará tomando posse da direção, tomando posse da liderança. Ele quer auxiliar, ele passou na escola de preparatória, mas agora ele já estava o quê? Oficializado a introduzir o povo ao comando do povo. E durante esse percurso todo, como ele era auxiliar, o povo foi observando como Deus estava agindo na vida de Josué. E Deus ali estabelece alguns princípios que deveriam ser obedecidos para ele e para o povo. Meditar na palavra, não fugir da palavra e estarem sempre o quê? Sendo orientado, pedindo a orientação de Deus em tudo que viesse colocar. Outra coisa que podemos observar, Israel era para ser uma nação maior em quantidade territorial de terras. O Senhor falou a ele: aonde colocar a planta dos pés, eu vos darei. Mas ao longo do percurso eles começaram a caminhar e já acharam que já era suficiente. Quando se olha no mapa, Israel é um país pequeno, e Deus havia prometido dar muito mais, mas eles acharam que era suficiente. E hoje nós, quando olhamos no mapa, vemos uma pequena em quantidade territorial. E Deus havia prometido, Deus havia estabelecido, e durante as guerras, eles começaram muitas vezes a sair dos propósitos do Senhor. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento traçam a fundação do povo, por meio de quem Deus quis abençoar toda a terra. Como nós lemos no Velho Testamento 1, os 5 primeiros livros do Pentateuco fala a respeito da criação da nação de Israel, criação do povo, a nação escolhida, que Deus estaria assim abençoado. Em Gênesis nós vemos que Israel era apenas uma promessa, mas no final do Deuteronômio já vemos o que? Um povo numeroso, um povo de 3 milhões e poucas pessoas já postado à margem do Rio Jordão, pronto para ingressar na sua terra, a terra prometida. O livro de Josué descreve a conquista da terra prometida. A identificação do livro de Josué é conquista da terra prometida. Todos os 24 capítulos do livro de Josué nós vemos o que? A conquista. Eles lutando, eles assim conquistando terra, se avançando. Traça principalmente a conquista, a introdução do povo de Israel na terra prometida. Um dos maiores erros de Josué durante a conquista de Canaã aconteceu quando se encontrou com os líderes da cidade de Gibeão, os gibeonitas. Mentiram sobre sua identidade e convenceram Josué a ingressar em um tratado de paz. Quando Deus falou que eles estariam tomando posse, e Deus mandou exterminar o quê? Todo o povo o qual eles estariam presentes. Por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Já sabia, se ele, Israel, não exterminasse essa, Israel cairia o quê? Na idolatria. Israel cairia no abandono da sua fé. Ao se contaminar com outras nações, nós vemos no livro de Josué, quando lemos todo o percurso, nós vemos que eles começaram a dar brecha. Quando Deus falava exterminar tudo, era para exterminar. Assim como Deus, quando o primeiro rei Saul, Deus assim o rejeitou, porque Deus mandava fazer coisas, ele ia fazer coisas contrárias. E Deus assim caiu no desgosto de Deus, Deus tirou o reinado dele, tirou a unção. E os gibeonitas, eles se colocaram de sacos de cinza. O rei colocou com roupas rasgadas, sandálias rasgadas, e vieram falar para Josué que eles eram um povo muito sacrificado, porque que ele não permitisse que eles viessem ser mortos, mas que eles trabalhariam como escravos para o povo de Israel. E Josué vai e se convence daquilo, não consulta a Deus. Está lá no capítulo 9 de Josué.
ele não consulta a Deus, introduz aquele povo no meio deles e mais tarde a idolatria começa a reinar de novo, porque eles não honram a palavra de Deus. Deus falou para exterminar todo. O público-alvo do livro de Josué, o público-alvo é um povo de Israel que precisa ir contemplar a ocupação da terra. O cenário, os relatos de Josué acontecem em 3 cenários geográficos: a área do Rio Jordão, enquanto Israel se preparava para ingressar em Canaã. O livro de Josué tem 3 cenários: antes, meio e depois toda a conquista. E já inicia, antes de possuir, ela inicia ali as margens do Rio Jordão, antes de ingressar para Canaã. Josué de 1 a 5, do capítulo 1 ao capítulo 5, é o cenário de introdução, de tomar posse, de preparação. O segundo ponto, a terra de Canaã, enquanto é dividida em conquista, em Josué de 6, capítulo 6 ao 13, nós podemos ver no livro as conquistas que aconteceram, as conquistas, a derrota mesmo quando eles estiveram ali diante do povo de Ai, um povo pequeno, mas pelo pecado de Acã, Deus condenou a ele que a derrota, a vergonha. E do capítulo 13 em diante já podemos ver a subdivisão das partes, né, do livro. E como nós temos aqui na nossa apostila, o autor do livro de Josué não pode ser determinado pelas escrituras que assim está nele, nas escrituras, nos registros dele, totalmente. Foi uma parte que Josué escreveu, outra parte foi os escribas que estavam ali ao lado dele, redigindo todos os acontecimentos, porque depois da morte de Josué, o livro dá continuidade. Interessante, quando vocês já estão no Novo Testamento, vocês já leram sobre o canon, né, dessa parte, o pastor já explicou, essa parte não foi, que todos os escritores, eles tinham auxiliares ao lado, que iam registrando todas as coisas, assim como também nós temos no Novo Testamento, os apóstolos, tinham seus auxiliares que iam escrevendo os relatos, para que aqueles relatos não viessem cair no esquecimento e viessem a ser perdidos. A Bíblia foi escrita assim, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para estarem registrando todos aqueles acontecimentos, o qual nós temos hoje, todo o relato. E tínhamos escrito aqueles auxiliares, aquelas pessoas que estavam ali redigindo cada detalhe, pilando nos pergaminhos, para que viesse estar registrado para os filhos, e assim para toda a nação, para que toda a nação pudesse estar recordando de todos os atos. Outra passagem, entretanto, que não poderiam ter sido escritas em José foi a sua morte, conforme eu falei no capítulo 24, versículo 29 a 32. Vários outros acontecimentos que ocorreram após a sua morte são mencionados: a conquista de Hebrom por Caleb, a vitória de Otiniel, a migração para Dan, passagens paralelas em Josué 1, 10 e 16, Josuízes 14, confirma que esses acontecimentos ocorreram após a morte de Josué. O mais provável é que o livro tenha sido composto em sua parte final por um escriba ou editor posterior, mas foi baseado em documentos escritos por Josué. Toda a narração de Josué foi registrada, toda a narração dos escribas foi registrada ali, todas as conquistas. A data do livro de Josué cobre cerca de 20 anos da história de Israel, sob a liderança de Josué, assistente e sucessor de Moisés. Assessor, né, e assistente, né? Assistente, ao longo dos anos, ele teve a preparação, Deus assim o preparou para estar assumindo a liderança. A data comumente aceita da morte de Josué é por volta de 1375 a.C. Portanto, o livro engloba a história de Israel entre 1400 a.C. a 1375 a.C. E é provável que tenha sido compilado pouco tempo depois. O contexto histórico. Muito importante estarmos observando esse contexto histórico. O livro começa nas vésperas da entrada de Israel em Canaã. Politicamente, Canaã se divide em várias cidades e estados. Canaã
era uma cidade fortíssima, era uma cidade toda mesmo organizada, mas cada parte tinha um governante que governava tendo completa autoridade sobre aquela cidade. Cada um com o seu governo autocrático e todos hostis uns com as outras. Moralmente as pessoas eram depravadas, anárquicas e brutalmente eram comuns. E a brutalidade era comum. A religião cananeia enfatizava a fertilidade e o sexo, a adoração de serpente e um sacrifício de criança. E o sacrifício de criança era uma nação completamente pagã, uma nação completamente condenada aos olhos do Senhor. Por isso que Deus, quando falou, quando possuísse, exterminasse tudo, não deixasse nada, nenhum vestígio, para que não viesse contaminar Israel. Esse sacrifício de criança eles faziam porque a criança não tinha pecado ou era hábito dele mesmo? Era o hábito deles, o hábito de adoração, a sacrificar crianças, a entregar a Molon. Eles entregavam os deuses pagãos deles, sacrifício de crianças, que era condenado na palavra de Deus. Deus condenava completamente, eles faziam todas essas brutalidades, toda essa perversidade, adoração de imagens, e eles faziam coisas terríveis. E Deus falou: exterminem tudo. E Israel, quando começou a poupar para pegar essas pessoas para se tornarem escravos deles, para que eles viessem estar descansados, não ter, assim, colocar a mão na massa, eles começaram a pegar pessoas para se tornarem escravos deles. Assim como aconteceu na vida deles no Egito, eles começaram a colocar na atualidade deles, começaram a ter pessoas que viessem trabalhar por eles. E ao não exterminar essas pessoas, o pecado começou de novo a entrar na mente do coração do povo. Engraçado, porque nessa parte Saúl, né? Ele ficou com os animais maiores, né? Deus mandou exterminar os animais também. Por quê? Até mesmo por causa para ser a exterminação completa mesmo, para não ter vestígios de nada daquele povo. Deus queria apagar completamente todas as lembranças daquele povo. Por isso que Deus mandava exterminar até os animais, para que não tivesse vestígio nenhum da adoração daquele povo, costume daquele povo, Deus sempre queria que apagasse tudo completo, para que não viesse deixar nenhum vestígio. Né? Mas aí eles, com o coração, né? Não, vamos deixar, vamos criar, esses animais vão nos servir, isso aqui vai futuramente. Também pegou melhor, né? Melhor dos animais, né? Queria ter esperteza com Deus, né? Deus falava: tudo eu vos darei, e Deus dava tudo mesmo. Eles só tinham que agradecer ao Senhor, somente viver numa vida de adoração, porque Deus era o sustentador de tudo. E quando nós vemos, né, essa idolatria toda, o cenário estava estabelecido e a terra propícia para a conquista, era a contrapartida. Em contrapartida, o povo de Israel estava sem pátria havia mais de 400 anos, Gênesis 15, 13. Eles tinham vivido em servidão aos faraós egípcios e depois ficaram perambulando sem rumo no deserto por mais de 40 anos. Entretanto, embora imperfeitamente, continuavam fiéis ao único e verdadeiro Deus e se apegavam à promessa de que ele tinha feito aos antepassados deles, Abraão, século antes. Deus havia prometido transformar Abraão e seus descendentes em uma grande nação ao dar-lhes Canaã como pátria, sob a condição de que se eles continuassem fiéis e obedientes a ele. Isso era somente o que Deus falava. Se eles continuassem fiéis, obedientes, eles teriam tudo. Andressa. Pastor, tem alguma razão porque Deus escolheu a terra de Canaã? Porque quando a gente lê em Gênesis, né, o filho de Noé, o Cã, ele, naquele momento, ele é o pai das nações que viviam ali em Canaã, né, naquela terra. E naquele momento, ele amaldiçoou o filho dele porque o filho viu uma nudez dele. Dizem por aí que o racismo, né, o preconceito
dos negros começou daí. Me falaram isso uma vez. Não, isso são teorias que as pessoas levantam sem fundamentos, sem fundamentos. Por que Deus daria uma nação que foi amaldiçoada antes para ele possuir? É isso que eu não Mas entendo. Deus, ao entregar Canaã, Deus já estava dando, seria a terra prometida. Ali Deus estava tirando toda aquela maldição que havia sido lançada com Noé, com seu filho. Deus já tinha prometeu, quando prometeu a Canaã, seria a nação, o qual o povo de Israel estaria estabelecido e dali estaria abençoando todas as outras nações ao derredor. Todas as nações seriam abençoadas por Israel. Deus prometeu a terra de Canaã, quando já tirou, quando já chamou Abraão, lá em Gênesis 12, já prometeu que ele estaria possuindo a terra lá. Aquela maldição que havia acontecido em Gênesis com Noé e seus filhos, no capítulo 8, 6, assim, em diante. E mas no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, já estabelece, prometendo a terra de Canaã. Assim. Então ele já prometeu aquela terra, mas ele já tinha exterminado para quebrar a maldição. Aquela maldição foi feita por Noé, não por Deus. Deus não havia amaldiçoado a terra, porque Deus é imutável, ele não muda, ele não tem variação. Né? A condenação foi feita por Noé amaldiçoando seu filho e a sua descendência, mas não Deus que amaldiçoou. O livro de Josué é o 6º do Antigo Testamento e é o primeiro de um grupo de livros chamados Profetas Anteriores. Coletivamente, esse livro traça um desenvolvimento do reino de Deus na terra prometida até o cativeiro babilônico, um período de cerca de 900 anos. Josué narra o período da entrada de Israel em Canaã, através da conquista e da divisão estabelecida na terra. No livro de Josué nós já vemos ali a divisão, cada um foi tomando posse das 12 tribos, cada um foi tomando posse da sua terra, a terra ali foi dividida, a terra ali foi assim, esplanada, para estarem assim, eles recebendo posse, cada um sendo estabelecido. Interessante quando nós vemos, aqueles que já receberam a posse, 2 terras ficaram antes do Jordão, e 10 depois do Jordão, mas aquelas 2 que ficaram antes, também eles saíram para lutar com o povo, com seus irmãos, até mesmo que viesse todos estarem estabelecidos, porque teriam tido número de soldados, número de pessoas para estarem guerreando. E no livro de Josué nós vemos, eles aprenderam a sua técnica de militar, porque eles não tinham nada, eles eram escravos, eles não tinham técnica de militarismo. E durante todo esse percurso, Deus foi preparando, eles foram preparando até eles se tornarem ágeis com espada, com lanças, com escudo, porque eles eram escravos, eles não tinham essa preparação. Mas no percurso do deserto, depois da entrada, eles já estavam completamente aptos para a guerra. E depois que todos estiveram assentados, que aquelas 2 tribos que ficaram antes do Jordão retornaram para suas mulheres, para seus esposos, seus filhos, e assim todo o povo foi estabelecido. Tem algum comentário sobre o livro? É importante mesmo que vocês estejam fazendo o trabalho, pesquisando toda a apostila mesmo, para estarem introduzindo a palavra de Deus no Velho Testamento. O Velho Testamento é lindo, ele é atual, nunca ele é desatualizado. O Velho Testamento continua sendo atualizado. Quando Jesus veio questionar ele sobre o Novo, ele fala sobre o Velho, ele fala que ele veio completar. Ele veio completar no sentido que de unir os dois, o velho e o novo, que nada pode ficar separado, nada pode ficar assim disperso na palavra de Deus. Hein, pastor? Na leitura que é próxima, como o senhor falou da morte de Moisés, Moisés ele foi arrebatado ou ele foi sepultado? Ele foi sepultado, mas a palavra de Deus diz que ele não se encontra o local do seu sepultamento. O local onde está, por causa da peregrinação, por causa da idolatria, não foi achado, até hoje não se acha o local exato onde ele foi sepultado. A Bíblia não fala designando, porque para não ter aquela idolatria, igual tem lá em Meca, muçulmano, onde o profeta lá foi sepultado. Eles têm lá aquele local de peregrinação que fala que todo muçulmano, pelo menos na sua vida, uma vez na vida, tem que ir
naquele local de peregrinação, que se tornou um local de idolatria, para que não viesse ter. E lá no livro de Judas nós vemos até a disputa sobre o corpo de Moisés, que Satanás queria para se tornar uma idolatria, da idolatria. O local exato não se fala, não se acha. Ele não foi arrebatado, ele foi sepultado, mas o local exato não é registrado. Para que não viesse tornar uma idolatria. Já me falaram uma vez que Moisés, até hoje não encontraram o corpo de Moisés. Aí o pessoal fica naquela teoria de, tipo assim, Jesus arrebatou ele. Não, os que foram arrebatados foi Enoque, Elias foi arrebatado, Enoque, Elias, mas Josué fala sepultado mesmo. Tá? Então não tem o local exato, tem a parte da cidade, mas o local exato não tem, na Bíblia não existe, por causa do costume da idolatria, para que não viesse ser um local de idolatria. Deus é onisciente, ele sabe o coração do homem, se o homem soubesse onde estava, tornaria um local de idolatria. Quando nós temos o livro dos Juízes, o livro dos Juízes é importantíssimo também. O livro dos Juízes é um livro excelente que nós vemos, né? Quando eles já estavam estabelecidos, quando eles já estavam na terra prometida, aí começa o período dos Juízes. O livro dos Juízes é um forte contraste com o livro de Josué. Quando os israelitas obedeceram a Deus e confiaram nele ao conquistar Canaã, eles foram abençoados. E no livro de Juízes reconta seu erro de não concluir a tarefa de expulsar os cananeus da terra. Consequentemente, acabaram vivendo com os cananeus, e então, vivendo com os cananeus, eles começam o que? A idolatria. Deus havia o que falar? Exterminar todo, mas eles deixaram uma parte para colocar esse povo que para que viesse o servir, ser uma mão de obra para eles. Deus permitiu que sofresse durante algum tempo por causa do pecado. Depois Deus libertaria Israel da opressão dos agressores pagãos. Aí nós vemos no livro de Juízes, né, que quando eles plantavam, quando já estavam na época da colheita, vinha os midianitas, vinha aqueles povos todos, pegavam as colheitas dele, oprimia, e o povo começava a fazer o que eles queriam. O livro dos Juízes é o livro, o qual nós vemos, que cada um começou a fazer o que vinha na sua cabeça. Cada um começou a fazer a sua vida de uma maneira totalmente separada dos padrões, o qual Deus havia estabelecido lá em Josué, no capítulo 1. Cada um começou a fazer a sua vida conforme eles queriam, o que estava no seu coração, na sua mente, eles começaram a fazer. Deus, no livro de Juízes nós temos rebelião, retribuição, arrependimento, resgate e descanso. No livro dos Juízes nós vemos, né? O povo se rebelava, Deus ia, retribuía a eles o quê? Com o povo que viesse a subjugá-los. Aí Deus ia levantar, eles começavam a clamar, Deus levantava um juiz, o qual estaria assim libertando o povo. Para eles vinham o arrependimento, Deus mandava o resgate, e Deus mandava, eles tinham um período de descanso. E nesse período de descanso, eles começavam a fazer tudo da mesma forma. Rebelião, Deus castigava, retribuído, e todos os juízes nós vemos, os juízes que subjugaram o povo. Deus levantava um novo juiz, o qual trazia o povo ao arrependimento, o povo não vinha ao arrependimento, Deus assim livrava eles e dava de novo aquele período de descanso. O autor de Juízes é desconhecido. O Talmud atribui o livro de Juízes a Samuel. Este nem pode ser escrito por parte do livro, já que afirma que é um escritor, né? Outro também, né? Samuel também escreveu boa parte do livro de Juízes, e outras pessoas também assim o escreveram. O livro de Juízes cobre o período entre a morte de Josué e a instituição da monarquia. A data real da composição do livro é desconhecida. No entanto, evidências internas indicam que ele foi escrito durante o período inicial da monarquia que seguia a coroação de Saul. Porém, antes da conquista de Jerusalém por Davi, cerca de 1050 a 1000 a.C.
Esta data tem apoio de dois fatos. As palavras naqueles dias, não havia rei em Israel. No capítulo 17, versículo 6. Foram escritos no período em que Israel tinha um rei. A declaração de que os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. No capítulo 1, versículo 21. Aponta para um período anterior à conquista da cidade por Davi, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 e 7. Contexto histórico. Juízes formam um período caótico da história de Israel, cerca de 1380 a 1050. Sob a liderança de Joé, Israel conquistou e ocupou de forma geral a terra de Canaã. Mas grandes áreas ainda permaneceram por ser conquistadas pelas tribos individualmente. Israel praticava continuamente o que era mal aos olhos do Senhor e não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. No capítulo 21, versículo 15, nós temos esse relato. E cada um começou a praticar aquilo que via nos seus olhos. Por eles não terem um rei, por eles não terem assim um domínio, cada um começou. Aí nesse período do final de Juízes e no livro de Samuel, no início do livro de Samuel, que nós começamos a ver o clamor do povo. O clamor do povo por um rei. Eles começavam a ver e começaram a ter ciúme das outras nações. Lá eles têm um governante, lá eles têm um rei, eles queriam ver uma pessoa física. E Deus sempre falando, se vocês estiverem comigo, vocês estarão tudo. Se vocês estiverem voltados para o meu coração, para estar me cultuando, tudo eu vos darei. Mas eles queriam ter uma pessoa física. Eles queriam ter uma pessoa física para estar dando a liderança. E assim como nós vemos no livro de Josué, de Samuel, já Deus assim falando, Samuel pensando que ele estava sendo rejeitado do seu governo. Deus falou para Samuel, não Samuel, aquece seu coração, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando a mim como Deus. Ao servirem de forma deliberada a Deus estranho, o povo de Israel quebrava sua aliança com o Senhor. Em consequência, o Senhor os entregava nas mãos dos opressores. Cada vez que o povo clamava ao Senhor, este com fidelidade levantava um juiz a fim de promover libertação ao seu povo. Esse juiz, a quem o Senhor escolheu e ungiu com o Espírito Santo, eram militares e civis. O livro de Juízes não olha apenas retroativamente para a conquista de Canaã, liderada por Josué, registrando as condições em Canaã durante o período de Juízes, mas também antecipa o estabelecimento da monarquia de Israel. Nós vemos no livro de Juízes todas essas contradições que eles faziam: rebelião, retribuição, arrependimento, descanso e resgate. A infidelidade de Israel durante o período de Juízes revela dois importantes atributos de Deus. No livro de Juízes nós vemos dois atributos importantes de Deus sendo aplicados no livro de Juízes: a paciência e o perdão de Deus. A paciência e o perdão, dois atributos de Deus para com o povo. Primeiro, a paciência. O fato de Israel, repetidas vezes, voltar-se para o abandono, aí existiu o ciclo do pecado, arrependimento e libertação. Durante o período de 3 séculos e meio, revela-se que Deus foi paciente e longânimo para com o povo de Israel. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, parte A, alguém pudesse estar lendo Êxodo 34, versículo 6 e o 7, parte A. Êxodo 34, versículo 7, versículo 6 e o 7a. Versículo 6 e o 7, parte A.
dele e clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E o pecado, parte A. Nós vemos aqui, né, um dos atributos de Deus, né? Deus é misericordioso, Deus é compassivo, tardio em graça, grande em beneficência e verdade, que usa a beneficência com milhares e que perdoa a iniquidade e a rebelião e o pecado. A parte B do versículo 7. Ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Nós vemos, né, que ele é compassivo, ele é longânimo, mas ele é justo. Ele pesa a mão, ele é paciente, né? Ele traz o perdão, mas ele também dá a sentença. Se a pessoa se arrepende, ele vai, o quê? Perdoa, mas se a pessoa continua no pecado, vem o quê? A condenação, até a 3ª geração, né? Ele é justo, Deus justo. Se o homem se pede perdão a ele, ele perdoa, mas se o homem continua no pecado, vem a sentença. Vem a sentença. E assim foi com Israel. Deus é paciente, mas isso não significa que ele feche os olhos para o pecado. Ele não fecha os olhos para o pecado. Vezes após vezes, os israelitas clamavam ao Senhor, apesar da opressão ocorrer por causa do seu pecado. A atitude de um coração arrependido trará o perdão do Senhor. Ele dá perdão aos pecadores arrependidos. Ele dá perdão aos pecadores arrependidos. O livro dos Juízes é um livro mais humano da Bíblia. Nós vemos, né? A depressão humana é exposta à luz. A infidelidade versus fidelidade. O caráter do homem é infiel, enquanto o caráter de Deus é fiel. O apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, né? É um livro bem humano, um livro assim, bem que vê, né, a misericórdia de Deus, como Deus estava tratando o povo, como Deus estava conduzindo o povo. Deus disciplina. Quando Israel pecou durante o período dos juízes, Deus usou, né, nações pagãs para corrigir, para disciplinar o seu povo. E a paternidade de Deus em Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 13, depois os irmãos possam estar lendo, Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 13. Deus usou reis e governantes para realizar seus propósitos divinos na terra, especialmente em relação ao plano com seu povo. O público-alvo do livro é o povo de Israel em crise de liderança. O público-alvo, né, e o que relata no livro de Juízes, não está na apostila não, tá? Essa parte aqui é um comentário. É bom vocês estarem também pesquisando, vendo, né, para o enriquecimento, né, bíblico de vocês, né? O público-alvo de Israel o público-alvo é o povo de Israel em crise de liderança. Eles não tinham assim ainda um governante, o qual eles queriam, então estava no coração deles, não no coração de Deus. E o livro de Josué, de Juízes, vai narrando todo esse período. Todo esse período. Meus irmãos, eu preciso descer mais cedo um pouco, porque hoje tem ceia, tá? E é 9h30, eu preciso estar resolvendo algumas coisas com o Diácono, depois do Timóteo. tá? Que os irmãos possam estar mesmo estudando, pesquisando nesse trabalho de vocês. Esse trabalho de vocês é bem abrangente, vai de Josué a Malaquias, vai estar vocês pesquisando, vendo na Bíblia, em comentários bíblicos, para vocês estarem estudando, se aprofundando. Aproveitar amanhã o feriado. Feriado amanhã, e pesquisar bastante a palavra do Senhor, meditar, assim como o Senhor falou para Josué: não se aparte o livro da sua boca, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado, para que tenha zelo, para que tenha assim aprendendo, e possamos estar também meditando, estudando a palavra do Senhor para o nosso enriquecimento, e que nós venhamos estudar livros também, tendo discernimento, conforme o apóstolo Paulo fala, né? Examinai tudo e reter o bem, porque muitos escritores, muitas pessoas
muitas vezes deturpam, muitas pessoas querem colocar a sua opinião. Não, é por isso que vocês têm que confrontar, vocês têm que estudar, para que não venha cair no erro de falsos escritores. As pessoas colocam muitas vezes aquilo que está no seu coração, não o que está na palavra de Deus. Temos que ter esse discernimento para estudar a palavra do Senhor, pesquisar, não saber separar, né, o trigo da palha, né? Não devemos comer tudo que é aquilo que estão sendo nos lançado, né? Devemos saber ter uma dieta equilibrada, né? Se formos comer tudo aquilo que nós estamos sendo nos mandando, né? Nós muitas vezes estaremos tendo o quê? Nosso corpo estará em desgaste, né? Vai nos causar doença, vai nos trazer prejuízo à nossa mente, ao nosso coração. Por isso temos que estudar vários livros, mas sabendo mesmo, ter o discernimento do Espírito Santo, pedindo a Deus sempre para estar orientando naquilo que vocês vão estudar, naquilo que vocês vão ler. São vários comentários bíblicos que tem, mas muitos comentários também, às vezes, desviam um pouquinho da verdade. Por isso temos que ter a orientação do Espírito Santo de Deus, para que não venhamos estar sempre íntegros na palavra de Deus, na busca do conhecimento, porque muitas pessoas falam muitas coisas, temos que saber separar, tá? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala muito bem isso, né? Examinai tudo, mas retei o bem. Examinai tudo, lê tudo, saber separar, para que possamos ter uma vida íntegra na presença do Senhor. Daniel, pode estar orando ao Senhor? Obrigado, Senhor, por esta grande oportunidade, que o Senhor possa nos fortalecer a cada instante, cada dia, para aprender mais de Ti. Abençoa cada família aqui representada, eles também que puderam vir, que seja abençoado por Ti. Abençoa os pastores, professores que abaixo de Ti estão ministrando esta aula, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, Pai, a cada dia mais aprender e a praticar a Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Perdoa nossos pecados, nossas faltas. Esta é a oração que eu te faço, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel, seu trabalho aqui? Eu cheguei. O tabernáculo. Eu vou deixar uma mochila para vocês, tá? Se vocês puderem estar pesquisando, meditando na palavra. Pode. Aqueles que forem terminando também já podem estar trazendo também, tá? O trabalho. Não precisa ser na data fixa, não. Pode ir adiantando os expedientes para eu estar corrigindo. Alguém pudesse dar uma pausa de novo? É pausar ou...